Olá, meu nome é Karina Sérgio Gomes, eu sou repórter de cultura do Metrópolis. Eu conversei com a atriz Regina Braga, que está em cartaz com a peça São Paulo, no Sesc Santo André. Confira a nossa conversa. Me queres levar? Por que me proíbes assim praias e mar? Rio, que fazes terra, humus da terra, bicho da terra, lindozinho, com tua insistência turrona paulista, das tempestades humanas. Então, Regina, para começar, assim, o que eu queria te perguntar é, você falou que essa peça começa pela sua leitura do A Capital da Solidão, né? Do Roberto Pompeu de Toledo. Eu queria perguntar como é que você... Porque parece que foram anos de leitura até você conseguir entender isso como uma peça, né? Foi um longo processo, porque, primeiro, eu sempre gostei de ler história. É uma coisa que sempre me interessa. Esses livros que saem sobre história, eu sempre li. Na Capital da Solidão, foi especial, porque me tocou muito, porque eu percebi que eu não sabia nada sobre a história de São Paulo. Eu sabia mais sobre o Rio de Janeiro, sobre a Bahia, do que sobre São Paulo, não é? E São Paulo, depois eu percebi que não sou só eu, quase ninguém. E o que me tocava muito era o fato de saber que São Paulo, durante 4 séculos, foi uma vilazinha. Eu não sabia. E aí eu fiquei pensando nisso, como seria bom contar isso para as pessoas. Daí que nasceu a vontade de fazer teatro. Eu ia chamar alguém, eu precisava de alguém para me ajudar a contar a história e ver como que ficava bom. E nesse momento a Abel veio passar um mês em São Paulo. E foi aí que eu falei: você topa trabalhar comigo? Intensivamente, ela topou. Aí a gente, em 20 dias, trabalhando todo dia, a gente levantou o roteiro, porque eu ia falando o que eu achava, ela ia anotando, passando para o computador, sabe essa agilidade da juventude? De passa para o computador, manda para mim, para eu aprovar, para mudar para lá. E aí foi uma coisa fulminante, sabe? E em 20 dias, levantou-se o roteiro, a Bel me entregou aquela coisa. E seu processo com ela veio daquele de escrita em cena, que você vai encenando e ela vai ajudando a Isso montar é o o roteiro? método que ela chama assim, Uhum. né? A gente nem deu nome para a ajuda Entendi. que ela... Só isso, a gente se reuniu durante 20 dias, todos os dias, aqui na minha casa, nessa mesa, e daí partiu a concepção do espetáculo, que seria uma mesa. Aí começamos a chamar os músicos e começamos a selecionar as músicas mais significativas. Algumas até eu queria cantar outras, mas as outras não escreviam tão bem o roteiro como algumas. Por exemplo, Raiz, do Vanzolini. Raiz, eu sempre tive dificuldade de cantar essa música, o tom era muito baixo, mas era fundamental que entrasse Raiz, porque nós estávamos falando de raiz, nós estávamos falando dos rios, estávamos falando do chão. Então, eu tinha, sabe? Então, aí foi sendo esse processo que a gente foi fazendo juntas, que é essa escrita a partir do que a gente foi entendendo que era o melhor, que era o que era mais interessante. Que você já tinha feito um espetáculo antes com música, aí nesse você quis repetir um pouco esse processo, né? E o que eu achei mais interessante é que quando a gente pensa em música sobre São Paulo, a gente pensa sempre nas mesmas, né? E eu fui até, quando eu assisti o espetáculo, assisti com uma amiga minha, e falei assim, gente, que surpreendente ouvir outras canções que falam também da história da cidade e que não é a mesma, não é as que a gente está Não são acostumado a ouvir, óbvios. né? As Isso aí óbvias, exatamente. eu sempre gostei de samba e sempre gostei de estudar isso. Isso eu já sabia, sabe? Isso não foi uma pesquisa que eu fiz agora. Eu já conhecia bem. Teve uma vez, há uns 15 anos atrás, acho que até mais, eu resolvi fazer um projeto de fazer uma série na televisão sobre samba. E eu ia ter cada semana um assunto, um sambista. E tinha um que era sobre São Paulo. Então, eu já tinha feito uma enorme pesquisa sobre isso. E claro que tem sempre o Trem das 11 e Ronda, que são os estereótipos, são maravilhosos. Mas a gente podendo evitar, podendo mostrar outras coisas para as pessoas conhecerem, era mais, entusiasmava mais, né?
Agora, esses músicos que eu trabalho são maravilhosos, eles adoram isso, de, ai, aquele samba, aquele. Então, eles foram me ajudando muito. Cada vez que a gente se reunia, eles traziam ideias também, sabe? Aí eu fui indo também por compositores, Wisnik, por exemplo. Eu gostava de algumas coisas do Wisnik, mas conhecia muito pouco. Mas existe a obra completa dele. Aí eu fiz como tarefa fazer esteira e ouvir a obra completa do Wisnik, entende? E bateu assim, foi aí que eu conheci, por exemplo, essa. E o Tati eu já fiquei amiga, porque eu dirigi o Tô Tateando. Aí o Tati me mandou o CD dele, Sonhos, e aí eu vi aquela Quantos Desejos, que caía exato para mim naquele momento, com 70 e tantos anos, falando quantos desejos ainda me faltam para desejar, né? Então, essa música foi um achado assim, pessoal, porque ali eu faço um monólogo afetivo, né? Acho que o melhor que tem desse espetáculo é isso, é que a plateia entra numa coisa muito relaxada. E que eu fico muito relaxada com eles. Eu vejo que eles estão gostando. Eles gostam muito de aprender. E quando eu vejo isso, eu vou me soltando. Aí eu fui me soltando tanto que eu mesma falei para a plateia, falei, eu errei, agora eu vou voltar. Mas vocês não vão perder nada, porque eu vou falar tudinho, sabe? Então, eles me dão esse clima, sabe? Me dão essa sustentação em cena, que mesmo, sabe, momentos difíceis, a gente estreou meio pandemia. Você acha que esse clima que você cria com eles e com a plateia vem também do cenário, ser inspirado na mesa da sua casa? Na assim? mesa da minha casa, sem dúvida. Fala um pouco de como é que você teve essa ideia de trazer a mesa. Isso é uma coisa da Bel. Você entende? Isso foi a Bel que trouxe. A Bel que trouxe a minha casa para dentro do palco. Falou, vamos botar essa mesa lá. Vamos reproduzir isso aqui, vamos botar isso. Que era essa mesa aqui que eu estou, com um monte de livros, de fotos, e a gente vinha. E continua sendo, amanhã a gente tem ensaio, vai ser aqui do mesmo jeito. Né? E isso dá, isso que você falou, né? Dá essa familiaridade. Eu estou na minha casa mesmo, sabe? Mas, assim, mas eu tenho muitos amigos que são de fora e acabam falando que tem essa sensação de que quando chega na cidade se sente... É difícil uma pessoa de fora não se sentir à vontade em São Paulo. Né? E fico pensando nessa sua mesa como também uma questão de trazer a cidade como realmente uma casa, né? Que você está ali, convida as pessoas para sentar junto nessa mesa, que se isso tem uma simbologia da cidade de alguma forma. É verdade. É verdade. E elas vão... As pessoas gostam muito das informações, de ficar sabendo essas coisas. E eu percebo isso, é muito claro. Elas abrem uma risada gostosa, sabe, de um olhar interessado. E isso vai dando um ânimo para a gente, que o espetáculo se refaz todo dia, sabe? Todo dia é um grande prazer fazer. Eu acho que é um espetáculo que eu já fiz na vida que mais me dá alegria e traz isso para minha vida, sabe? Tem uma coisa na peça que é muito, que a gente não, enfim, eu não sabia antes, né? Mas quando a gente vai assistindo, que a gente começa assim, você vai se misturando nas personagens, assim, né? Porque a história do Castro Alves, né? Que vem aquele relato dele da cidade de um baiano aqui, assim, é muito incrível, né? Muito incrível, né? Você vai misturando assim, e a gente fica assim, ai, agora eu acho que é ela mesmo. Será que é personagem? A gente fica assim, na dúvida, o que é seu relato, que é um relato de uma outra pessoa que veio para cá, né? Isso veio também desse ensaio. Você queria que tivesse essa mistura, assim, de relatos de São Paulo? Que para a Bel, um dia, a história do pensionato, que eu tinha escrito aquilo, que eu li para ela. Eu falei, olha aqui que eu escrevi sobre a minha chegada em São Paulo. Porque eu queria mostrar que eu vim, né? Que eu também não sou daqui, né? Eu falei, eu vim para São Paulo. Eu vim, fui morar num pensionato. E eu escrevi isso um dia e li. Aí ela falou, Regina, isso é maravilhoso, isso tem que entrar, entende? E a partir das leituras também, as pessoas que ouviam, todas me diziam que essa parte pessoal era muito interessante, porque antes eu tinha um pouco de pudor de ficar falando muito de mim, sabe? Não era uma peça que eu não queria fazer uma coisa, eu isso, eu aquilo.
mas contar objetivamente algumas coisas sobre São Paulo. Por exemplo, quando eu contei a história do Plínio Marcos, que eu conversava com ele, que ele era meu amigo, e que ele falava porra, 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 caralho. As pessoas riram tanto daquilo, sabe? Fala, tem que entrar, tem que entrar. E aí o público que vinha nas leituras falava, é ótimo, a parte que você fala de você é ótimo. Aí foi me dando confiança, Karina, entende? Foi me dando confiança e eu fui aumentando. Sabe? No começo tinham 2 pedacinhos só. Depois aí eu fui aumentando. E agora ainda tenho ideias assim para aumentar, tem até coisas que eu gostaria, mas é difícil, porque agora que tem uma estrutura formada, é difícil introduzir, é difícil você colocar coisas muito novas, sabe? É isso que eu ia te perguntar. Você fez apresentações em São Paulo. Teoricamente, a gente tem ou mora aqui, ou mesmo que seja de uma cidade próxima, como Santo André, tem uma relação muito grande com a cidade, né? E aí eu fico pensando, você acha que esse espetáculo funciona? Porque o Metrópolis é de Brasília, né? Um público muito forte lá e em outros estados. Tipo, esse espetáculo funciona ou funcionaria em outros estados? O que você já pensou nisso? O que você acha dessa possibilidade? E pergunto para as pessoas, né? Sempre que vem um carioca assistir, eu pergunto. Sempre que vem alguém de outro lugar, eu pergunto, entende? E as pessoas dizem que sim, dizem que acham muito bom ficar sabendo sobre São Paulo, sabe? E concordam com isso que o conhecimento é uma coisa que entusiasma a gente. É uma história tão única, a de São Paulo, é tão diferente do resto do Brasil, não é? E é tão engraçado você lidar com uma cidade que você trata como cinza, triste, esquisita, não é? E tratar disso e, ao mesmo tempo, pegando o humor que tem nisso, né? E pegando o fato também de eu não ser daqui, de eu ter vindo de outro lugar, né? As pessoas me dizem que sim, sabe? Eu tenho amigos no Rio e gente, inclusive jornalistas e pessoas ligadas à divulgação, que acham que eu devo ir. Legal. Bom, essa semana que vem é aniversário da cidade, então eu vou pedir para a gente encerrar para também não tomar mais o seu tempo, com você, se você tem uma mensagem de aniversário, né, para São Paulo, né, já que semana que vem vai fazer 469 anos. Não, eu tenho uma mensagem para São Paulo, sim, que é esse espetáculo, sabe? Que é um espetáculo que me deixou ainda mais ligada a São Paulo, não sendo paulista, sou cada vez mais paulista e mais conscientemente paulista, sabe? Brinco com a esquisitice, com a tristeza da cidade, mas considero que é a minha cidade, sabe? E acho que contar essa história para as pessoas tem me dado uma satisfação enorme, porque eu sinto que as pessoas gostam muito de ouvir essa história e eu me sinto fazendo o que eu tinha que fazer, o que eu queria fazer. Eu acertei, sabe? Eu tinha um objetivo, fazer esse espetáculo. Era meio difícil, podia não dar certo e deu, né? Então, foi um presente para mim, esse espetáculo, e é o presente que eu dou para a cidade. O delírio de grandeza, febre, foi tomando a cidade. Venha ver